Olá, meus queridos, estamos de volta com o estudo da lição da Escola Sabatina e nesta quarta, 16 de abril, o tema da lição é Isaac e Rebeca. Eu creio que vocês já ouviram alguns relatos desta história de Isaac e Rebeca, que está mencionada ali no capítulo 24 do livro de Gênesis, que, por sinal, é o maior capítulo do livro de Gênesis, é o capítulo que contém essa história. E outro fato curioso é que o nome do Senhor ele é mencionado ali naquele capítulo 17 vezes, embora não seja mencionado de maneira direta, mas nós podemos ver que o verbo ir aparece na história de Rebeca, no momento em que o Damasceno, Eliezer, é chamado ali, é colocado neste cenário ali, para fazer parte também dessa história. E quando Abraão já estava idoso, sem dúvida pensando nas promessas que Deus lhe havia feito sobre os seus descendentes, ele deu uma tarefa solene ao seu servo mais velho e de mais confiança. Então, aqui na lição desta quarta-feira, nós podemos destacar alguns pontos para serem analisados na história de Isaac e Rebeca. O primeiro ponto é que Deus ele toma a iniciativa da aliança. Aqui nesse casamento, Deus toma essa iniciativa e aguarda, espera ali a resposta de Rebeca. O outro componente que nós vemos, inclusive nós vamos já ler na Bíblia, é a oração. É um dos componentes que fazem parte desta história. E também a insistência de Abraão em relação a esse casamento. Queridos, a advertência de Abraão diante desse casamento parece algo exclusivista, mas não era. A questão era mais espiritual do que ética. Era teológica. Não era algo relacionado a algum tipo de preconceito em si. Era teológica, não nacional. Abraão sabia que as práticas religiosas de Canaã eram moralmente corrompidas e envolviam a adoração a falsos deuses. E para Isaac seria fácil cair nessas práticas se ele se casasse com uma mulher cananeia. Por isso que Abraão fez essas advertências a ele. E isso é falar sobre o jugo desigual. Aqui nós entramos nesse assunto que alguns não gostam de tratar sobre esse tema porque desagradam a muitos. E existem sim a história de casais que o jovem ou a jovem se casou com uma pessoa que não fazia parte do mesmo meio religioso, digamos assim, que aquela jovem ou que aquele jovem fazia parte, e que esses casamentos deram certo. Porém, essas histórias elas são exceções, elas não são a regra. Ninguém conta a história de casamentos que não deram certo porque um dos dois não faziam parte do mesmo grupo ali, digamos assim. Isso é jugo desigual. A Bíblia, no livro de Coríntios, ela nos faz um alerta sobre isso. Não vos ponhais em jugo desigual. Que comunhão há entre o crente e o descrente? Ou entre o crédulo e o incrédulo? Ou que comunhão há entre a luz e as trevas? Queridos, o problema não é casar com uma pessoa que não faça parte da mesma religião que você ou que não acredite naquilo que você acredita. O maior problema é casar com alguém que não tem a mesma fé que você. Esse é o grande problema. E ao realizar isso, ao entrar num casamento desta forma, o indivíduo ele está sujeito a problemas que podem custar muito caro na vida dele, na vida deste casal. Então, vocês acham que esse casamento pode dar certo? Esse casamento pode dar certo desta forma? Então, queridos, em relação a essas histórias de jovens que se casam com mulheres ou mulheres que se casam com homens que não fazem parte do seu mesmo meio religioso, digamos assim, a probabilidade desse casamento não dar certo é muito grande. Então, aqui, queridos, nós, de acordo com a lição, estamos ligados ao nosso Criador, pois fomos originalmente feitos à sua imagem. Apesar da separação de Deus provocada pelo pecado, somos considerados a noiva certa para Ele. Ainda que por causa das decisões erradas, possamos tornar o casamento turbulento. Mas aqui tem uma dica para nós de ouro, queridos, em relação a essa questão do casamento. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 24 e o versículo
63 e 64 nos diz o seguinte: saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo. Então aqui algumas versões diz: saíra Isaque a orar. Queridos, a oração deve ser a base de toda e qualquer relação. Ore a Deus. Se você está à procura de uma pessoa, se você que é jovem, mulher ou homem, que está à procura de um companheiro, o primeiro passo, ore a Deus, entregue isso a Deus, para que Deus lhe dê uma luz, para que você possa encontrar a pessoa certa para você se relacionar. E sem dúvida você vai conseguir alguém que se enquadre, se encaixe perfeitamente com você. Queridos, esta é a lição desta quarta-feira. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu convido você para que feche seus olhos e faça uma oração nesse momento. Santo e eterno Deus, Senhor, muito obrigado pela vida, pelos momentos que passamos aqui. Que o Senhor nos abençoe cada dia mais e que essas palavras possam ficar gravadas na mente e no coração desses ouvintes. Em nome de Jesus. Amém.